Senhoras e senhores, eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia. Estamos aqui para desvendar diversos mistérios das carreiras militares. E aí, galera, nosso assunto de hoje é o espaço brasileiro. Mas o que eu quero que a gente comece debatendo aqui? É importante que a gente saiba que para falar do espaço brasileiro, a gente precisa de todo um arcabouço teórico para construir uma série de conceitos que vão nos ajudar a entender a nossa formação, tanto do ponto de vista da geologia, como do ponto de vista da geomorfologia, do clima e assim por diante, do território brasileiro. E aí, eu quero que você fique muito atento aqui ao que a gente vai conversar. Por quê? O nosso primeiro ponto de assunto é o que a gente entende como espaço. E aí, eu quero que a gente abstraia um pouco, porque falar em espaço, gente, é falar em um conceito que é extremamente problemático. Porque a geografia ela é um campo científico que inicia os seus estudos a partir da análise do espaço. E quando a gente fala em espaço, a gente tem que entender dois pontos centrais aqui. O que é o espaço natural e o que é o espaço geográfico. O nosso primeiro ponto de vista de análise aqui é o espaço natural. E quando a sua prova trazer algo sobre o natural, eu quero que você entenda que o natural, ele sempre vai estar ligado a uma característica de intocabilidade da natureza. O que é isso? A natureza intocada, como ela veio ao mundo, ok? Agora vamos lá. Quando a gente fala no espaço natural, ele vai se contrapor, ele vai desenvolver uma relação de antagonismo a um espaço que é construído pela ação humana. Esse espaço construído pela ação humana, a gente vai chamar de espaço geográfico. O espaço geográfico também pode ser chamado de espaço cultural, ok? Agora vamos lá. O nosso primeiro ponto de vista de análise aqui do nosso edital vai tratar sobre o espaço brasileiro. E quando a gente fala no espaço brasileiro, a gente está falando no espaço natural, sobre a natureza do território brasileiro. E falar na natureza do território brasileiro é a gente começar a analisar uma série de características físicas do Brasil que vão permitir o Brasil um desenvolvimento econômico maior ou menor, ok? Galera, o Brasil, primeiro ponto, ele está inserido dentro de um planeta. O nosso, Lucas, é importante a gente saber isso? É, gente. O planeta Terra, esse, ao qual o Brasil e todos os países do mundo estão inseridos, ele tem 4,6 bilhões de anos. Vários estudiosos dizem que a sua origem vai vir a partir de um evento chamado Big Bang, ok? Não estamos aqui para debater isso. O que eu quero que você entenda? A gente fala que a Terra tem 4,6 bilhões de anos porque a rocha mais antiga encontrada é uma rocha que data de 4,6 bilhões de anos atrás, ok? E esse planeta, ele vai ter todo um desenrolar histórico. E esse desenrolar histórico da Terra é dividida a partir de uma coluna de tempo geológico. E aí, quando a gente fala aqui na história do planeta Terra, a gente tem que lembrar que estamos falando de um negócio chamado de tempo geológico. Agora vamos lá, gente. O tempo geológico, ele é diferente da nossa temporalidade humana. Por quê, Lucas? Porque o tempo geológico ele não é visto, por exemplo, em idades. Quando a gente pensa na história, a galera da história ela gosta de dividir a história da humanidade em Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e assim por diante. Na geologia, a gente tem diversas formas de dividir a história do planeta. E aí, quando a gente divide a história do planeta, a gente entende que vamos ter éons. Dentro dos éons temos eras. Dentro das eras vamos ter o quê? Períodos. Aí dentro dos períodos temos épocas e assim por diante. É como se fosse dia, hora, minuto, segundo e assim por diante. Só que a gente está falando em uma escala geológica. Falar numa escala geológica, gente, é falar numa escala totalmente diferente da história da humanidade. Quando a gente pensa, por exemplo, 1000 anos. 1000 anos na história da humanidade é muita coisa. 1000 anos aqui na história do planeta Terra não é nada. Não é nada por quê?
Porque a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, se a gente fosse exercer uma proporção, 1000 anos seria aí quase que 1 segundo, às vezes. Então, é praticamente, na história do planeta, nada. A sua prova, ela vai colocar esses éons e essas eras encaixados com alguns eventos da geologia que aconteceram. Isso é importante a gente saber por quê. Isso vai ajudar a gente a acertar uma questão, né? Então, olha para cá. Olha só. Quando a gente fala em éons, a gente vai ter 2 éons, que são o éon fanerozoico e o éon pré-cambriano. Pera aí, Lucas. Você colocou aqui o pré-cambriano como uma era. Já te explico. O fanerozoico é um éon que compreende a soma de 3 eras. O cenozoico, o mesozoico e o paleozoico. Abaixo dessas 3 eras, eu vou ter um éon que eu chamo de pré-cambriano. Dentro do pré-cambriano, a gente vai ter o proterozoico, além do proterozoico, vamos ter o arqueozoico. E além do arqueozoico, vamos ter o azoico. Agora vamos lá. Cada um desses éons vai ter 3 eras dentro dele. E aí o que eu quero que você entenda é que a nossa coluna de tempo geológico, ela vai ser que nem as nossas rochas. Quando a gente pega, por exemplo, uma rocha sedimentar, a gente percebe que a parte mais superficial da rocha, ela tende a ser uma parte mais jovem. E a parte mais interior da rocha, ela tende a ser uma parte mais antiga. E aqui na nossa coluna de tempo geológico vai ser a mesma coisa. Quanto mais próximo da superfície, mais jovem vai ser. E quanto mais ao interior, quanto mais abaixo, mais antigo vai ser. E aí, o que eu quero que a gente entenda? Quando a gente vai para eventos mais antigos, eventos que datam ali do pré-cambriano, a gente percebe que a gente vai ter uma formação geológica que vai fornecer um tipo de recurso econômico específico. Por quê? As rochas mais antigas são aquelas rochas que vão estar mais ligadas à estrutura interna da Terra. E quando a gente fala em estrutura interna da Terra, a gente está falando em como a Terra ela é por dentro. Como que a Terra é por dentro, Lucas? A gente precisa entender algumas coisas. Para a gente entender a Terra por dentro, a gente tem que imaginar uma fatia de pizza. Quando a gente desenha essa fatia de pizza, a gente percebe aqui. Estamos fazendo um recorte do planeta Terra. A borda da minha pizza seria a nossa camada superficial. E a nossa pontinha aqui seria a nossa camada interior, o nosso centro do planeta Terra. E aí, gente, quando a gente pega essa estrutura aqui, é como se a gente estivesse fazendo um recorte do planeta Terra. Galera, olha só. A Terra ela tem aproximadamente aí 6.000 quilômetros de raio. De raio. É muita coisa. Então a gente tem uma profundidade muito extensa, galera. E aí, dentro do nosso planeta Terra, a gente tem uma série de materiais que vão fornecer uma estrutura específica para o nosso planeta Terra. Quando a gente pega aqui na nossa camada superficial, a gente vai ter um negócio que a gente chama de crosta. A crosta terrestre, ela pode ser dividida em crosta ciálica e crosta cimática. Eita, Lucas, você está aqui iniciando esse espaço brasileiro e está construindo uma série de conceitos, uma série de palavras difíceis. Calma, Lucas, não empurra tanta palavra assim. Eu vou te explicar, fica tranquilo. Galera, quando a gente fala em crosta ciálica, a gente está falando em uma parte da crosta que vai ter silicatos,
de alumínio. Então, por isso é uma crosta que vai ser o quê? Uma crosta ciálica. Diferente da crosta ciálica, vamos ter a crosta cimática. A crosta cimática é a parte da crosta que vai ter silicatos de magnésio, ok? Por que a gente vai ter silicatos de alumínio e de magnésio nessa estrutura superficial da crosta? Porque abaixo da crosta, depois de uma descontinuidade, a gente vai ter o quê? Um material pastoso circulando. E esse material pastoso, ele é fundamental para a gente entender o quê? Para a gente entender como que vai funcionar a dinâmica interna do planeta Terra. A gente vai ter um negócio aqui chamado de magma. O magma, gente, é um material que é extremamente quente e vai ter uma estrutura pastosa. Traduzindo, é uma rocha sólida? Não, ok? A gente está falando em como se fosse uma grande pasta de dente, muito quente, que está sempre se movendo dentro dessa região que a gente vai chamar de manto. O que vai acontecer aqui no manto, gente? No manto a gente vai ter o magma circulando. Por quê? Por conta das diferenças de pressão e de temperatura. Quanto mais próximo a gente chega do ponto médio da Terra, do ponto central da Terra, maior vai ser a minha pressão e a minha temperatura. Quanto mais próximo chega da superfície, o que vai acontecer? A pressão também diminui e a temperatura cai também. E aí o que vai acontecer, gente? Esse magma vai estar aqui circulando. Vai estar em intenso deslocamento. E tudo que está acima desse magma também vai fazer o quê? Vai mexer junto com o magma. E aí, galera, o que vai acontecer é um negócio que o seu livro lá, do professor Demetrio Magnoli, que está no seu edital, vai chamar de a valsa dos continentes. Por que os continentes estão em valsa? Porque eles estão dançando em cima do magma. E aí a gente precisa entender quem é o cara que descobre esse momento da nossa história geológica. Por quê? Até ali a gente pode colocar início do século XX, não se sabia, por exemplo, o que causava terremotos. Não se sabia, por exemplo, a origem de raios, de trovões. E aí diversos estudiosos vão começar a se preocupar. Peraí, o que causa de fato um terremoto? Como que acontece esse fenômeno físico? E aí no ano de 1912, um cara chamado Alfred Wegener, um alemão, ele vai desenvolver uma teoria que a gente conhece como teoria da deriva continental. O que foi essa teoria da deriva dos continentes, gente? A teoria da deriva continental é o que vai trazer para a gente qual é o nosso modelo de tectônica de placas. Eita, então começou a surgir aqui um novo elemento. Começa a surgir uma galera falando assim, olha, tá vendo essa estrutura da crosta aqui? Essa estrutura da crosta, ela é como se fosse uma grande pizza dividida em diversas fatias. Então a gente vai ter o quê? Diversos fragmentos da crosta. E esses fragmentos da crosta estão sambando, estão em uma valsa em cima desse material do manto. O que está aqui no nosso manto? O que está aqui no nosso manto é o magma. O magma que está circulando a partir do que a gente entende como correntes de convecção. O que é isso? Esse movimento circular do magma, ok? E abaixo do manto, a gente vai ter o núcleo, que é a parte mais sólida dessa nossa estrutura do planeta Terra. E aí, o que eu quero que você entenda? O Alfred Wegener, ele vai ser um cara que vai trazer uma base científica para esse entendimento do que é o planeta Terra. E aí, galera, ele vai falar assim, olha só, os continentes se encaixam, a gente tem diversos fósseis semelhantes e de idades semelhantes em continentes diferentes, então a gente tem tudo para que o planeta Terra, em um momento da sua história, lá no pré-cambriano,
ele tenha sido formado por um megacontinente. Um megacontinente que a gente conhece como Pangeia, ok? Pangeia, todas as massas continentais juntas. Porém, por conta dessa valsa dos continentes, esses diversos fragmentos da crosta foram se dividindo e dando origem à nossa atual conformação dos continentes, como a gente conhece hoje. Na época a galera não acreditou muito, mas após a Segunda Guerra Mundial a gente teve um instrumento conhecido como sonar que vai deixar a teoria do Alfred Wegener qualificada e justificada, ok? Galera, então a gente já entendeu que o planeta Terra ele é um ente do sistema solar que ele é dinâmico e que ele está sempre em movimento. E esses movimentos, eles geram uma série de impactos, tanto na nossa natureza como na nossa sociedade. Quando a gente pega, por exemplo, o contexto brasileiro, a gente pega o contexto de Brasil, a gente entende que o contexto brasileiro vai trazer para a gente no centro de uma placa. E essa borda, e essa porção central da placa, que o Brasil está inserido, vai ser fundamental para que a gente tenha o quê? O Brasil em um ponto de geologia instável. O que é uma geologia estável, galera? O Brasil ele está menos suscetível a eventos de movimento de placas. E aí, quando a gente fala em movimentos de placas, a gente tem que entender como que esses movimentos podem acontecer. Eles podem acontecer de forma convergente, quando uma placa vai em direção à outra. De forma divergente, quando as placas se separam. E de forma transformante, quando elas se deslocam ou para cima e para baixo, ou para frente e para trás. Movimento transformante também pode ser chamado de tangencial. Agora vamos lá. Todos esses movimentos vão trazer o quê? Uma série de fenômenos tectônicos que vão causar terremotos. Galera, o que é um terremoto? O terremoto é um tremor de terra, ok? Quando o terremoto acontece no fundo de um oceano, a gente chama de maremoto. Maremoto é a mesma coisa que um tsunami? Não, tsunami é a onda, ok? A grande onda. Então, um maremoto, ele causa um tsunami. Os terremotos, gente, eles vão ser medidos a partir de duas escalas. A gente vai ter a escala Richter e a gente vai ter a escala de Mercalli. A escala Richter, ela mede o impacto energético. A escala Mercalli, ela mede o impacto social, ok? Galera, no Brasil a gente tem esses eventos? Temos sim, mas são eventos de menor impacto energético e menor impacto social. Por quê? Porque a gente está no centro de uma placa tectônica. Logo, o Brasil é um país de geologia estável. A gente se vê na próxima. Tchau, abraço.